Agora tá na hora do Jornal Jangadeiro. Uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo. E hoje nós damos continuidade à série de entrevistas ao vivo com 5 candidatos à Prefeitura de Fortaleza mais bem colocados nas pesquisas. Hoje temos a presença em nosso estúdio do candidato à reeleição, José Sarto, do PDT. Boa noite, candidato. Boa noite, Julião. Boa noite a todos vocês. O jornalista Yuri Costa, âncora da Rádio Jangadeiro Band News FM, também está por aqui para dividir comigo a condução da entrevista. Boa noite para você, viu, Yuri? Boa noite, Julião. Boa noite, candidato. Boa noite. Olha, candidato, o senhor tem 30 minutos a partir de agora para responder todas as nossas perguntas. E é inevitável começar esse bate-papo com a seguinte pergunta. Todos os seus adversários estão dizendo que vão acabar com a taxa do lixo e garantem a viabilidade do serviço de limpeza urbana. Então, qual é a sua posição? É possível acabar com a taxa do lixo? Olha, a taxa do lixo, boa noite, Julião, boa noite, Yuri, boa noite a todos que nos acompanham. A taxa do lixo é uma imposição do governo federal. Essa lei foi votada em 2020 e estabelece muito claramente no seu artigo 35 que os municípios devem dizer como é que vão fazer a gestão do resíduo sólido e, se não fizerem assim, cometem um crime de renúncia fiscal. Isso é bem simples, está lá. É uma lei federal, portanto, todos os municípios têm que se adequar. Não é à toa que agora 23 capitais brasileiras cobram a taxa do lixo. Então, o que nós fizemos aqui em Fortaleza foi conceder o maior percentual de isenção. 70% da população não paga a taxa do lixo. Então, dizer que vai abolir a taxa do lixo é uma enganação, porque você tem que dizer como é que vai custear a limpeza pública. Então, os outros candidatos estão mentindo. Estão enganando a população. Prefeito, além da taxa do lixo, né, tem outras promessas que também agradam o eleitorado, digamos assim, né? Acabar com a multa da viseira, expandir o passe livre, acabar com o déficit habitacional, os candidatos estão trazendo isso, né? Afinal, o que dá ou não para fazer, né? O senhor, como prefeito, conhece bem a realidade, né, do orçamento, da máquina pública. Bom, com relação, primeiro, às viseiras, eu percebi que realmente tem uma reclamação muito grande da categoria, que no trânsito urbano, a viseira não tem sentido. Mas essa é uma política que tem que ser feita em nível nacional. O Código Nacional de Trânsito é uma legislação federal. Entretanto, para anistiar, para anular as multas, é competência do município. E nós vamos fazer isso no próximo ano, enviando uma mensagem para a Câmara para anistiar, para anular todas as multas por viseira levantada. Isso se justifica no trânsito rodoviário e no trânsito, eu diria, rural, porque a viseira tem que estar baixa para evitar, inclusive, problemas de saúde para a população, para quem está usando, porque pode ter problemas. Mas é de competência do município anular as multas que foram geradas nesses últimos 5 anos, e mesmo que já houve uma redução significativa do ano 2023 para 2024, nós tivemos a redução de 70% das multas. Mas mesmo assim, compreendendo que é uma reivindicação justa, a gente vai anular todas essas multas. Com relação ao passe livre estudantil, Yuri, todo mundo agora está falando em passe livre estudantil. Mas quem fez o passe livre estudantil fui eu. E agora eu fiz o passe livre estudantil e vejam, não era compromisso da minha campanha anterior. Na minha campanha anterior eu não falei em passe livre. Depois que eu assumi, a gente fez cálculos vendo a sustentabilidade dessa política e a gente percebeu que podia fazer o passe livre estudantil, que eles agora estão falando, mas quem fez efetivamente fui eu. E agora nós vamos expandir o passe livre estudantil para os finais de semana, para dar oportunidade à estudantada de ir para a praia, ir para o cinema e para o teatro, aproveitar o passe livre estudantil, que para muita gente também significa comida na mesa. Uma mãe, por exemplo, que tem 3 filhos, economiza mais de R$200 em transporte público. E certamente ajuda a colocar comida na mesa. Então, o passe livre, fui eu que fiz o passe livre estudantil e vou ampliar para os fins de semana agora. O Jornal Jangadeiro tem acompanhado as agendas de todos os candidatos, incluindo a sua. A gente percebe que o senhor sempre está nas comunidades, mostrando o que a prefeitura fez nesses seus anos de gestão. Essa é uma grande vantagem de disputar uma reeleição, poder mostrar o que é que foi feito até agora. Mas por que isso não lhe garante uma vantagem maior nas pesquisas? Olha, Julião, hoje nós temos um quadro muito dividido, né? Nós temos hoje 2 candidatos que representam o centro-direita ou a extrema-direita
e que se dividiu nessa eleição. Fortaleza é uma cidade muito complexa. Como você disse, eu tenho o privilégio de ser hoje prefeito da cidade e sei muito bem o que é possível fazer, o que alguns estão se comprometendo a fazer, que eu já estou fazendo. Tem candidato, por exemplo, que está se comprometendo a fazer política para a juventude, para colocá-la em consonância com as tecnologias do mundo moderno. Nós já estamos fazendo isso. Programa chamado Juventude Digital, que já capacitou mais de 40 mil pessoas. Tem gente falando que vai ampliar o atendimento dos postos de saúde, que já existe. Eu, inclusive, ampliei construindo 24 novos postos de saúde. Então, tem muita gente, se você for perceber, reduzir o déficit habitacional, Yuri, é impossível em 4 anos, porque o déficit habitacional, aqui ele está para além de 100 mil residências. Então, e todo ano aumenta, porque nesse ano nós já vamos entregar 5 mil unidades, próxima gestão vamos entregar mais 5 mil, mas esse déficit habitacional, ele é um passivo histórico, não é de ontem, de décadas, que pessoas que precisam de uma moradia e que o poder público não tem sido competente o suficiente, porque isso aí exige uma parceria do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Aproveitando, né, falou de pesquisa, né, saiu uma recente que é da Atlas Intel. Os seguintes números aqui: André Fernandes com 25%, Evandro Leitão 24,6%, o senhor logo na sequência com 22%, e na quarta colocação tem Capitão Wagner com 20,8%. Pela margem de erro aí, todos empatados tecnicamente, né? Tá bem embolado. Qual a estratégia do senhor para tirar votos dos adversários e também conquistar aí o indeciso? Olha, Yuri, a nossa estratégia é visitar Fortaleza todo dia. A gente está fazendo caminhada de manhã cedo, no final da tarde, conversando com as pessoas. Eu quero aqui aproveitar e agradecer o carinho que eu tenho sido recebido em toda a periferia da cidade, onde 92% do nosso orçamento é direcionado para a periferia. Seja, por exemplo, na construção dos 24 novos postos de saúde, na construção de 3 hospitais. Eu entreguei o Frotinha de Messejana, o Gonzaguinha do Zé Walter, estou entregando agora o Gonzaguinha de Messejana. Seja na construção de escolas de tempo integral, que já construí e entreguei 10, outras tantas estão sendo concluídas para a gente entregar ainda este ano. Escolas Areninha também a gente já entregou 10, escolas de tempo parcial entregamos 6. É a mobilidade urbana com o piso do intertravado, que o pessoal está chamando de tijolinho, que agora com esse tipo de piso a gente resolve de vez o problema do acúmulo d'água durante o período chuvoso. Então, nós já fizemos na periferia de Fortaleza 830 ruas com o piso do tijolinho. E a nossa meta é, na próxima gestão, Fortaleza não ter mais nenhuma rua de terra. Todas vão ser do piso tijolinho. E eu digo isso porque eu já fiz em 1/3 das ruas. E agora nós já temos aprovado um financiamento com a CAF de 150 milhões de dólares que devem chegar no final do ano, novembro, dezembro. Isso significa, a preço de hoje, o câmbio de hoje, em torno de 800 milhões de reais. Isso, nós vamos investir todo esse recurso para a periferia. 92% dele irá para a periferia da cidade. E aí nós vamos ampliar a requalificação da periferia, botando piso de tijolinho em todas as ruas de terra de Fortaleza. Além de já ser o prefeito, quais são os outros diferenciais que o senhor tem em relação aos outros candidatos? O diferencial, Julião, é que eu sei o que fazer, como fazer. Eu sei de onde tirar o dinheiro e que política efetivamente a gente pode executar. Tem candidato, como eu falei aqui, estava querendo reduzir o déficit habitacional. Isso você não consegue no mandato. Tem candidato que promete o céu na terra, promete fazer, por exemplo, uma casa do autista como tem lá em Santa Catarina. Nós temos hoje aqui, em parceria com o IPRED, que é uma instituição reconhecida internacionalmente, um programa chamado Vincular. Esse programa já atende, prestem atenção, esse programa já atende 2.000 crianças autistas da rede pública municipal de Fortaleza. Essas 2.000 crianças representam 10 vezes mais o que tem a Casa do Autista de Santa Catarina. E tem candidato achando que isso é uma grande vantagem. Eles vão atender 200, vão atender. A gente já está atendendo
2.000 crianças, e agora a prefeitura tinha um terreno do lado do IPRED, nós já doamos esse terreno para o IPRED e nós vamos construir a cidade da criança. Vamos fazer uma cidade. Vai ter hospital, posto de saúde lá dentro, supermercado para o autista e a família do autista. Serão mais 4.000 crianças, do total de 6.000 crianças que serão atendidas. Tem candidato prometendo aí coisa para 200 crianças. Eu estou me comprometendo com mais 4.000 e já entregamos também o NUTEA, o Núcleo de Acolhimento a Crianças com TEA, que é transtorno do espectro autista. Já entregamos o primeiro na Regional 7, ali próximo ao Shopping Guatemi, na Sebastião de Abreu, e vamos fazer um NUTEA em cada regional. Vamos entregar mais 11. Portanto, nós vamos criar a Cidade do Autista e vamos criar 11 NUTEAs, núcleos regionalizados, um em cada regional. Só para você ter uma ideia. O senhor falou sobre a questão de parcerias, né? E a gente lembra da relação entre prefeitura e o governo do estado. Ficou um pouco estremecida desde a última eleição. E a minha pergunta é até que ponto essa questão política, né, tem afetado a governabilidade, né, a parceria com o governo do estado? Olha, Yuri, não afetou porque eu tenho trabalhado dobrado. A população de Fortaleza não teve nenhum prejuízo. Por exemplo, o governo do estado, esse governo do PT que assumiu há 1 ano e 8 meses, assim que assumiu, cortou o subsídio que tinha para o transporte público de Fortaleza. Como se Fortaleza não fosse cidade do Ceará, como se Fortaleza não fosse a capital do estado do Ceará. Tinha um subsídio de 4 milhões de reais por mês e o governo do PT aqui, que tomou posse há 1 ano e 8 meses, cortou esse subsídio. O que eu fiz? Nós trabalhamos dobrado, recolocamos, o Tesouro de Fortaleza está pagando e, além disso, eu ainda criei o passe livre estudantil. Hoje, a Prefeitura de Fortaleza subsidia o transporte público com 14 milhões de reais por mês, sem 1 centavo do governo do estado, sem 1 centavo do governo federal. A população não está tendo prejuízo porque a gente está trabalhando dobrado. Mas aí como é que vai ficar essa relação no eventual segundo mandato? Eu espero, Yuri, que essa relação seja institucional, porque governador, prefeito, presidente da República não é governador do PT, não é prefeito do PDT, é prefeito de todos. Eu represento, nesse momento, a Prefeitura de Fortaleza. Então, para mim, é extremamente ruim o governante que só quer governar para o partido dele. Isso é um absurdo. Dizer aqui que não, só vai ficar bom se for do mesmo partido. Isso é uma ditadura disfarçada. O governante, ele é eleito para governar para todos, até de quem não votou nele, porque uma vez vencedor da eleição, quem ganha a eleição tem que administrar para toda a população. É essa visão que qualquer governante minimamente democrata tem que ter. Eu não vou governar como prefeito de Fortaleza só para os vereadores. Pergunte aos vereadores da oposição. Eu tenho uma excelente relação com boa parte dos vereadores da oposição que me fazem demandas que eu compreendo que sejam justas e eles mesmos reconhecem. Eu sou prefeito de toda Fortaleza, sou do PDT, mas acima de tudo, antes de ser do PDT, eu sou prefeito de todos. Não tem como o Ceará ficar 4 vezes mais forte, então? Tem como ficar 4 vezes pior. É só você lembrar da última eleição, o Ceará 3 vezes melhor. Eu lhe pergunto, a você que está nos acompanhando aqui, segurança pública de Fortaleza melhorou ou piorou? As chacinas acabaram ou aumentaram? Os homicídios, vocês aqui todo dia estão noticiando isso, acabaram ou aumentaram? A segurança pública piorou. Com essa história de o Ceará 3 vezes melhor, o eleitor de Fortaleza, muito generoso, gosta muito do Lula, votou no Lula pensando que elegeu o Lula para governador. Elegeu um desconhecido, que foi candidato a prefeito de Fortaleza, perdeu. Foi candidato a prefeito de Calcaia, 4º lugar, perdeu. E, de repente, pela onda Lula, elegeu o governador desconhecido no primeiro turno. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Leitão, que é o candidato recém-convertido ao PT, Leitão não é Lula. O Lula está lá em Brasília. Leitão é Leitão. Lula é Lula. Não vá pensando que você votar no Leitão vai votar no Lula, porque não é assim. Veja o caso do governador. Disseram que o Ceará ia ficar 3 vezes melhor,
Na segurança pública está um colapso total. Está 3 vezes pior. E Fortaleza não vai ficar 4 vezes pior. Aproveitando, falando sobre essa questão da segurança pública, o que é que a Prefeitura pode contribuir nesse setor? Yuri, a gente tem contribuído. Nós ampliamos o efetivo da Guarda Municipal, que agora passa a praticamente, eu estou em dúvida se é a segunda ou a terceira em quantitativo do Brasil. E agora, por falta de competência do PT do Ceará em lidar com a segurança pública, eu vou ter que armar, capacitar, antes de armar é evidente, treinar, capacitar e armar a Guarda Municipal. Para defender você da população, que é o nosso maior patrimônio. A Guarda Municipal não está aí para combater facção criminosa. Quem deve combater a facção criminosa é o governo do PT, que está no governo do Estado. Nós estamos aqui para proteger o patrimônio. E o maior patrimônio de Fortaleza é você, cidadão, é você, cidadã. Além de aumentar o efetivo da Guarda, eu construí o Centro de Comando e Controle com 7.000 câmeras que são integradas. Lá nesse Centro de Comando e Controle está a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros, a Autarquia Municipal de Trânsito, a Agência de Fiscalização, todos integrados para dar maior segurança à população de Fortaleza. E nesse novo contingente de guardas que nós estamos chamando, nós vamos criar a Patrulha dos Bairros, que são grupamentos policiais que vão patrulhar especificamente a nossa periferia. As praças vão ficar mais... Praças públicas, parques públicos, como Raquel de Queiroz, como Lagoa de Messejana, como Lagoa do Opaia, como Lagoa do Mudubim, como Parque Rio Branco. Praças e parques públicos serão patrulhadas pela nossa Guarda Municipal. Agora, outro assunto muito importante para todo fortalezense é a questão da mobilidade urbana, dos ônibus, e algo que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte: 2025, a tarifa do ônibus permanece como a de hoje ou vai haver mudança? Olha, Julião, a gente tem que fazer uma revisão sempre dos insumos que podem aumentar. Hoje nós temos uma tarifa de R$ 4,50, com a tarifa estudantil de R$ 1,50 e com o passe livre estudantil que nós vamos ampliar para os finais de semana. O que nós garantimos é ter um transporte público que funcione. Estamos aumentando o percentual de ônibus que estão voltando a usar ar-condicionado, porque hoje nós temos da frota de 1.200 ônibus, nós temos cerca de 70% que já recolocaram o ar-condicionado. Agora, eu vou explicar por que isso. Porque na pandemia, gente, o quantitativo de pessoas transportadas por dia, antes da pandemia, era de 1.200.000 pessoas por dia no transporte público coletivo. Com a pandemia, isso caiu para metade. O que aconteceu? Empresas quebraram, ônibus deixaram de circular, ficaram parados e, evidentemente, houve prejuízo na manutenção do ar-condicionado. Agora, tem um compromisso do sindicato da categoria que tem honrado todos os compromissos e não aumentar a tarifa, com o subsídio que hoje a gente está dando de 14 milhões de reais por mês, de aumentar progressivamente a melhoria na questão da climatização de toda a frota e a aquisição de 80 novos ônibus novos já com ar-condicionado. Então a gente vai implantar durante esse ano de 2024, a gente vai conseguir chegar em 100% da frota toda climatizada. Seu plano de governo fala de cidade da bicicleta, Isso. Fortaleza. Como é que está esse planejamento? Esse planejamento está em curso. Perdão pela falha da voz, porque falando todo dia. Hoje nós já temos, Julião, aqui em Fortaleza, 460 quilômetros de ciclovias. Já estamos ultrapassando Bogotá. E a nossa meta é interligar todas essas ciclovias e ciclofaixas, ciclorotas, e estender para 500 quilômetros. Já temos aí várias estações do bicicletar. Temos bicicletário lá no terminal da Parangaba, que é um local que você guarda a bicicleta. E temos, eu não sei se vocês já viram, bicicletas elétricas. Você sabia que a gente tem aqui? Nós já entregamos 50 bicicletas elétricas e vamos entregar mais 50 que estão lá na estação de bicicletar, privilegiando o modal bicicleta, interligando com todos os outros modais, com o transporte de ônibus, com o Metrofor, com o VLT. Você pode usar através do bilhete único as bicicletas, sair de um terminal e deixar no outro terminal. Nós já temos 462 quilômetros de ciclovias e até dezembro vamos chegar aos 500 quilômetros.
Queria aproveitar, o senhor falou da questão da pandemia, e praticamente metade da gestão foi durante a pandemia, né? Teve alguma meta que o senhor deixou de ser atingido, ou então o senhor teve que mudar a rota a partir da pandemia? Yuri, eu assumi a prefeitura no dia 1º de janeiro de 2021, a sexta-feira. Na segunda-feira, dia 4, quando eu fui ao gabinete do prefeito, já tinham morrido 10 mil pessoas com a segunda e maior onda da pandemia da Covid-19. Eu, como médico, aliás, antes de tomar posse, eu fui ao ministro da Saúde pedir para comprar vacinas antes de tomar posse. E como médico, liderei a vacinação aqui em Fortaleza, fazendo de Fortaleza a campeã brasileira de vacinação. Isso fez com que a gente voltasse muito mais rapidamente a exercer a nossa atividade econômica e transformei Fortaleza na maior economia do Nordeste. Evidentemente, no primeiro momento, a gente teve que combater a pandemia. Paralelamente a isso, a gente foi planejando e construímos 3 novos hospitais, 24 novos postos de saúde. A saúde é um problema complexo, que eu sou médico, trabalhei a vida toda no Serviço Público de Saúde e sei que ainda existem muitos desafios. Mas veja, quem é que tem mais moral para falar de saúde? É o gestor que entregou 24 postos de saúde, 3 hospitais, ou um partido que, quando governou essa cidade, no caso o PT, não construiu nenhum hospital e fez um posto de saúde? Eu sei que ainda existem muitos desafios. E esses desafios a gente vai combater fazendo parceria com a rede privada, no caso, reduzir as filas de espera de exame e cirurgias. Nós vamos parcerizar com a rede privada, vamos contratar mais 1.000 novos médicos e vamos ampliar o atendimento de urgência e emergência, construindo 6 UPAs 24 horas na periferia da cidade. Então, o que vale mais agora é a promessa que é feita ou quem faz a promessa? O que vale agora é quem faz a promessa que já realizou alguma coisa. Porque quem faz promessa sem ter dirigido uma bodega, eu quero saber... Gente, nós estamos falando de uma cidade que é a 4ª capital em população. Nós estamos falando de Fortaleza, que é a 4ª maior capital brasileira em população. Nós estamos falando de Fortaleza, que é a maior economia do Nordeste. Nós estamos falando de uma cidade que está em outro patamar. Fortaleza hoje é destino turístico nacional e internacional. Quem não quer vir para Fortaleza? Todo mundo quer vir para Fortaleza. Não é qualquer um que tenha promessas miraculosas, assim, soluções mirabolantes, que nunca fez a gestão, a administração de uma bodega sequer, que vai conseguir fazer a gestão da 4ª capital do país. Então tem que ter muita experiência, tem que ter vocação, tem que já ter executado alguma coisa, competência e compromisso em fazer acontecer. O senhor falando dos demais candidatos, né? Nessa reta final de campanha a gente tem acompanhado uma subida de tom, né? Uma maior agressividade entre os candidatos, inclusive com ataques pessoais, né? Como é que o senhor está avaliando o nível do debate entre os candidatos, principalmente agora na reta final? Olha, da minha parte eu não tenho feito nenhum ataque pessoal. O que eu faço é atacar posturas. Por exemplo, o caso de um jovem candidato com práticas velhas. Esse jovem candidato, filhote do Bolsonaro, ele condenava a mamata, dizia que não vai ter mamata, é recordista em empregar parente. O pai é deputado, a mulher é empregada, o irmão é deputado, o irmão é no serviço público, a mulher é o cunhado. Esse deputado, esse candidato, ele é contra as mulheres. Ele diz que feminicídio não existe, que feminicídio é preconceituoso para com os homens. Esse é o deputado, eu não estou fazendo nenhum ataque pessoal. Vá lá nas redes sociais dele. Esse é o deputado que foi condenado a pagar uma indenização de R$50 mil por caluniar uma jornalista da Folha de São Paulo. Vejam lá o que ele coloca nas redes sociais dele. Esse é o deputado que é misógino, que é contra as mulheres. E Fortaleza tem um eleitorado de 54% de mulheres. Veja só, o outro candidato, eles estão aqui, um se alimentando do outro. O outro candidato é o candidato medroso, covarde, que apagou um vídeo onde ele confessava ter medo de investigar facção criminosa. E prefeitura não é lugar de medroso, de covarde. A nossa candidatura representa a vacinação, representa o passe livre estudantil,
representa o Escola de Tempo Integral. Somos a capital brasileira que tem o maior percentual de ensino em tempo integral. É essa opção que já a gente vai chegar para ter que tomar e ter que decidir. Sobre o Evandro Leitão, né? Vocês já foram do mesmo partido, né? Como é que o público enxerga isso? Olha, antigos aliados. O Evandro Leitão, no caso, era do PDT. Agora, Yuri, vamos lembrar aqui por que ele saiu do PDT. O PDT, há 2 anos atrás, tinha uma eleição e foi numa convenção partidária, fez 10 encontros regionais e escolheu um candidato do partido. Tinham 4 pré-candidaturas. Foi escolhido o candidato, o ex-prefeito Roberto Cláudio. O que aconteceu com parte do PDT? Essa parte do PDT não obedeceu à convenção do partido, caracterizando claramente infidelidade partidária. E eles resolveram apoiar um candidato fora do PDT. Mesmo o partido tendo se reunido, feito 10 encontros regionais, decidido por uma tese votada na convenção, aprovada majoritariamente, esses deputados, com o Leitão liderando essa manada que saiu do PDT, foram apoiar uma outra candidatura. Então a população está aí para julgar. Se isso não é infidelidade partidária, eu não sei mais o que é. Olha, nessa campanha a gente está conhecendo um outro Sarto, que a gente não conhecia. Estou sentindo falta, inclusive, dos seus óculos aqui, que estão muito presentes na campanha. De onde foi que surgiu essa ideia? Ela tem surtido o efeito esperado? Como é que está sendo isso? Na verdade, Julião, foi uma descoberta ocasional. Eu usei a Juliette, que, aqui para quem não tem acompanhado, a Juliette é um óculos que representa muito bem a aspiração da periferia. É o jovem que quer ascender nas classes sociais, e a Juliette significa isso. Foi uma descoberta ocasional e, de repente, começou a viralizar, está todo mundo usando Juliette, mas a Juliette é para além de um artefato, um óculos. Ela representa, a Juliette, esse óculos representa a rebeldia, a periferia. Eu vim do interior do estado com 1 ano de idade, cresci na Barra do Ceará, sou da periferia e represento essa periferia. Então a Juliette significa tudo isso. É a tradução da inquietação da periferia, que quer ser ouvida, que quer políticas públicas de educação em tempo integral, de creche para as nossas crianças, de saúde que esteja atendendo às suas demandas. Tudo isso é representado pela Juliette. Não seria, então, um personagem como os outros candidatos têm falado? Não, não. Na verdade, eles desconhecem completamente, inclusive no primeiro debate, eu não estou usando hoje aqui, porque me disseram que era proibido usar, mas eu tenho usado sempre. No primeiro debate, eles ficaram zombando da Juliette. Foi quando eu expliquei para eles que a Juliette não era apenas uma brincadeira. A Juliette era uma brincadeira, mas no fundo, estava falando de coisa séria. Estava falando da periferia, de onde eu vim. Estava falando do jovem negro da periferia, que às vezes é perseguido, que às vezes é morto, é assassinado, exatamente por ser jovem, negro e da periferia. A Juliette é toda essa tradução de inquietação da periferia. Hoje estão sendo anunciadas as atrações do Réveillon. Isso. Em primeira mão, vamos saber. Agora, tem como adiantar algo rapidinho? Eu acho que já vazou. Eu tenho como adiantar alguma coisa. Nós vamos aqui, eu lamentavelmente não vou poder estar presente lá na Ponte dos Ingleses, que eu, com muita honra, devolvi para Fortaleza há poucos dias atrás. Eu não pude estar porque a legislação me proíbe. E eu não vou poder estar no anúncio do Réveillon. Mas nós vamos ter Vanessa da Mata, nós vamos ter Marisa Monte, nós vamos ter Carlinhos Brown, nós vamos ter o Zé Antunes, nós vamos ter bandas locais e outras novidades que vão ser anunciadas semana que vem. Nós estamos guardando o papocão para a semana que vem. É isso. Candidato, pouco mais de 1 minuto e meio para suas considerações finais ao povo de Fortaleza. Olha, nós estamos a menos de exatos 12 dias de escolher que caminho nós vamos seguir. De um lado, nós temos a candidatura de um jovem com práticas velhas na política do Brasil. Um jovem que é radical, que é extremista, que não acredita em vacina, um jovem que é contra as mulheres, que afirma que feminicídio é preconceituoso contra os homens,
que foi processado e condenado a pagar uma multa por caluniar uma jornalista. É esse jovem que representa, que está tentando se passar por bonzinho agora, que representa o lado negacionista e mais extremo da política conservadora brasileira. De outro lado, a gente tem um candidato que quer representar a hegemonia, que é um candidato que tem medo de mostrar o vídeo onde ele confessa que tem medo de investigar a facção criminosa. Inclusive, parece que apagou esse vídeo. Temos o lado da covardia, tem o lado do extremismo, do lado de que é contra a vacina. E do lado de cá, tem uma fortaleza que é a favor da vacinação, que é a favor do passe livre estudantil, que é a favor da escola de tempo integral, que é a favor de uma cidade que aplica o maior orçamento para a política de juventude. É essa cidade que a gente vai decidir que caminho a gente vai escolher. Se do negacionismo, se do medo ou se da fortaleza com o maior PIB do Nordeste. Candidato, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Jangadeiro. Uma ótima noite para o senhor. Muito obrigado. Iori, muito obrigado também por estar ao meu lado. E olha, o entrevistado de amanhã do Jornal Jangadeiro é o candidato André Fernandes, do PL. Não deixe de acompanhar, tá? Agora o JJ vai para um intervalo rápido e eu volto com as notícias de hoje ao lado de Nilson Fagata. Até já.